Olá, esta é a segunda das três partes da primeira videoaula do curso de História Profunda da Humanidade. Esta é uma matéria obrigatória do segundo período do curso de Licenciatura em História do IF Macaé. Eu gravo esse vídeo em junho de 2021. Eu sou o José Quinus, professor dessa matéria. Gravo esse vídeo porque ainda estamos dando nossas aulas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. No final da parte 1 dessa videoaula, eu apontei que, apesar da arquitetura do passado histórico, que compreende como objeto do conhecimento histórico os últimos 6.000 anos, se justificar pela presença ou não da escrita, essa é uma visão clássica do século XIX, ela se assentava em boa parte sob uma concepção cronológica restrita, de origem cristã, que foi severamente desafiada pelo desenvolvimento científico do século XIX e XX. Nessa segunda parte da aula, eu vou explicar melhor um pouco esse fato e mostrar como isso deveria ter tido impactos sérios sobre a arquitetura do tempo histórico. Bom, as sociedades humanas, em seus esforços para compreender o mundo em que elas vivem, estabelecem mitos de criação e cosmogonias que, através de narrativas de tipos variados, mitológicas, religiosas, filosóficas, científicas, tentam organizar e dar sentido para o mundo em que essas sociedades vivem, que essas pessoas vivem. Sociedades e culturas diferentes constroem mitos de criação e cosmogonias diferentes, como, por exemplo, as mais diferentes mitologias, dentre as quais a gente acaba ouvindo falar mais, por exemplo, da mitologia grega, uma forma de criação de cosmogonias, tentando explicar o mundo. Mas existem muitas outras, não só mitológicas, religiosas, mas filosóficas e mesmo científicas. Para a sociedade europeia cristã, a narrativa bíblica da criação obviamente era uma referência bastante central de construção dessa cosmogonia. No século XVII, um monge irlandês chamado James Ussher utilizou um elaborado método de análise do texto sagrado cristão, da Bíblia, para tentar desvendar quando teria acontecido a criação, para tentar demarcar a data em que Deus teria criado o mundo. Ele fez uma pesquisa bastante densa e complexa do texto bíblico e chegou num resultado: o pôr do sol do dia 22 de outubro de 4004 a.C. Outros eruditos cristãos fizeram contas parecidas, usando um método similar, aí chegaram a datas um pouco diferentes, mas todos ficavam aí mais ou menos próximos dessa ideia de 4.000 e poucos anos antes de Cristo, de mais ou menos 6.000 anos atrás. Como o cálculo do Ussher era visto como o mais elaborado, mais bem feito, mais rigoroso, ele acabou virando o padrão, e a data de 4004 a.C. como a data da criação do mundo virou meio que uma data de referência, uma coisa muito difundida e muito utilizada pelos europeus dos séculos seguintes. Essa convicção de que o planeta tinha aí por volta de 6.000 anos, o que a gente chamaria hoje de uma Terra jovem, ela começou a ser desconstruída pelos avanços do estudo da geologia, já no século XVIII. No final, na segunda metade do século XVIII, se estabeleceu um debate entre o que depois veio a ser chamado como a disputa entre uniformitarismo, de uniforme, e catastrofismo, de catástrofe. O que aconteceu foi que os naturalistas, as pessoas que estudavam o mundo natural e tentavam entender esse mundo natural, olhando para as rochas, para os solos, para a geologia do planeta, elas começaram a reparar que claramente o planeta tinha uma história em algum nível. Um exemplo simples para mostrar como que eles percebiam isso, era a ocorrência de fósseis de animais marinhos a grande distância do mar e às vezes em grandes altitudes. Às vezes em montanhas muito altas, muito longe do mar, você encontrava fósseis de conchas, enfim, de animais marinhos em geral.
Então eles percebiam que o planeta tinha alguma história, a geologia do planeta tinha uma história. Tinha sido sempre assim, literalmente sempre assim, do jeito que o mundo era hoje. Então o que ficou em jogo nesse debate era, de um lado, algumas pessoas defendiam que essas transformações, essa história do planeta, eram resultado de processos catastróficos e rápidos, e aqui, sobretudo, eles estavam pensando no dilúvio, o grande dilúvio bíblico, que seria o responsável por essas mudanças na geologia do planeta, por essas ocorrências de fósseis marinhos distantes do mar, por exemplo. Ou um outro grupo, esses eram os catastrofistas, o outro grupo, os uniformitaristas, diziam que essa história do planeta era resultado de processos graduais que poderiam ser vislumbrados ainda hoje, ou seja, processos que estão acontecendo hoje, aconteceram ao longo de toda a história e fizeram com que as rochas se modificassem, as rochas se formassem e tudo mais. Por isso, uniformitarismo, porque os processos são uniformes. Então, os processos eram uniformes ao longo do tempo. Então, o que explicava a transformação, a história da geologia, tinham que ser coisas que existiam ainda hoje. Aos poucos, a partir dos nomes como de James Hutton e Charles Lyell, sobretudo Charles Lyell, esse tal do uniformitarismo se estabeleceu como a melhor explicação para os fenômenos geológicos. Eles foram mostrando como que as coisas funcionavam, criando explicações para como as rochas se formavam, como que a erosão gerava determinados tipos de relevo ou de formações de solo, e foram criando as bases do que hoje é a geologia moderna. E isso gerou um problema, na verdade, um problema cronológico, essas descobertas da geologia. Como eles estavam dizendo que esses processos de transformação eram muito graduais, estão acontecendo hoje, agora, nesse exato momento, para que eles tivessem o resultado que a gente vê no mundo atual, era necessário que muito tempo tivesse passado, não só 6.000 anos. A Terra tinha que ser muito mais antiga para ela ser do jeito que ela é hoje. E isso, então, foi a primeira apunhalada na concepção de que o mundo tinha apenas 6.000 anos. A apunhalada seguinte, o passo seguinte, veio da biologia. Existia um debate antigo também na biologia entre transformismo e fixismo biológico, ou seja, se as espécies, se a vida, as espécies de seres vivos eram fixas ou se transformavam ao longo do tempo, se elas eram, o pensamento religioso caminhava na direção do fixismo biológico, eles diziam que as espécies existem como são desde a criação, Deus criou essas espécies do jeito que elas são, então elas existem dessa maneira até hoje, enquanto outros apontavam que não, baseado numa ideia religiosa, que Deus criou certas espécies que se transformaram ou não, diziam que essas espécies se transformavam ao longo do tempo. Com o avanço na anatomia comparada, comparando a anatomia de vários animais, de vários seres vivos, e também, sobretudo, com os fósseis, as descobertas dos fósseis de animais extintos, a gente começou a ficar cada vez mais claro para os naturalistas que existia sim uma história da vida, que as espécies se transformavam ao longo do tempo. E o fato de que espécies muito parecidas habitavam nichos ecológicos um pouquinho diferentes e se diferenciavam nesses nichos ecológicos começou a chamar a atenção dos naturalistas. E como vocês bem sabem, o Charles Darwin acabou por nos prover a ideia básica para explicar por que isso acontecia, que é a teoria da seleção natural. Então, mais uma vez, essa descoberta implicava na existência de um tempo mais profundo, porque era necessário que houvesse muito tempo para que essas transformações fossem gradualmente selecionadas pela natureza. E ainda mais revolucionário, no caso da teoria do Darwin, ele incluía a própria espécie humana nessa história profunda de transformações graduais. Então, os seres humanos era o resultado da história natural. E isso era bastante drástico para o pensamento da época. E foi bastante impactante, como vocês bem sabem. Essa percepção de que os seres humanos faziam parte de uma história natural da evolução da vida foi consolidada ao longo dos séculos XIX e XX com a descoberta pela paleontologia de milhares de fósseis de espécies, entre aspas, arcaicas de humanos.
Fósseis desse tipo, de espécies que pareciam ser identificáveis como seres humanos arcaicos, como antepassados dos seres humanos, já tinham sido descobertos antes, mas foi nessa época que pela primeira vez um fóssil desse tipo foi encarado, classificado como fóssil de um ser humano arcaico, que foi um fóssil encontrado no Vale do Neander, daí vem a ideia do homem de Neandertal, que foi entendido como uma espécie extinta de ser humano, anterior, que tinha precedido a nossa espécie. Ao longo dos últimos 150 anos, muitos outros fósseis foram encontrados, nos fazendo compreender melhor a história humana que nos precedia em centenas de milhares de anos, milhões de anos também, e que a gente vai estudar, depois vai ver exatamente como que hoje a gente entende essa história da evolução humana. Mas o importante aqui é entender que ao longo do século XIX e XX isso foi bem estabelecido e criou a noção de que a humanidade tem uma história profunda. Nessa mesma época, outros sítios arqueológicos de artefatos humanos que não pertenciam a espécies arcaicas, mas que se percebiam que eram muito mais antigos que os registros das antigas civilizações, também começaram a ser usados para pensar uma história profunda da humanidade, repensar a cronologia da história humana. No início do século XIX, o Christian Thomsen, que era o diretor do Museu de Antiguidades Nórdicas de Copenhague, criou um sistema para classificar esses artefatos muito antigos da humanidade como artefatos da Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Provavelmente vocês já ouviram essa terminologia. Isso foi criado num museu para justamente organizar a exposição desses artefatos que vinham sendo descobertos. Já sob a influência das descobertas do Lyell, da geologia, e do Darwin, da evolução das espécies, o John Lubbock usou essa ideia de Idade da Pedra para refinar uma cronologia da pré-história, da história antes das grandes civilizações, cunhando os termos paleolítico e neolítico, ou seja, Idade da Pedra Antiga e Idade da Pedra Nova. Essa arquitetura dos tempos pré-históricos, que foi estabelecida no século XIX por esses caras, ainda organiza, em boa parte, a forma como a gente pensa a história anterior às grandes civilizações. A cartada final, no tempo curto da cosmogonia de Usher, foi dada pela astrofísica, tendo como pano de fundo as grandes descobertas da física na virada do século XIX para o século XX, envolvendo a relatividade do Einstein e a física quântica. Os astrônomos começaram a descobrir também uma história profunda do universo. A descoberta fundamental foi de que existiam milhares de galáxias, além da nossa galáxia, e essas galáxias estavam se afastando entre si. Edwin Hubble e Georges Lemaitre, no início do século passado, no século XX, explicaram isso, esse afastamento de de boa parte das galáxias entre si, como o resultado de um universo que se expandia, ou seja, não é que as galáxias estavam se afastando, era o espaço entre elas que estava se expandindo. Então, o espaço está em expansão. O Georges Lemaitre mostrou como isso mostrou matematicamente como isso fazia sentido dentro da teoria da relatividade do Einstein. E aí, pensando no sentido inverso, para dar conta da história do universo, é possível concluir, então, que se o universo está se expandindo, a uma taxa que a gente consegue medir hoje em dia, se você joga essa taxa para trás, em algum momento esse universo não estava expandindo, ele estava todo junto. E essa conta, enfim, foi feita, e hoje em dia, a partir de vários refinamentos dessa teoria de análise de astronomia, de observação astronômica, a gente é capaz de dizer que essa expansão do universo se iniciou há 13,8 bilhões de anos atrás, naquilo que hoje a gente conhece popularmente como Big Bang. O Big Bang é um momento que o universo começa a se expandir, como a gente consegue hoje saber e perceber que ele está se expandindo. Então, isso criou uma percepção de que o tempo do universo é gigantesco, não são 6.000 anos que o mundo existe. O mundo, entendendo o mundo como um universo, que é muito além do planeta Terra, tem 13, quase 14 bilhões de anos. Pelo menos
né, dessa história de expansão, que é o que a gente consegue saber sobre esse universo. Bom, essa revolução da descoberta do tempo profundo, que começa na geologia, passa pela biologia e chega na astronomia, que ocorreu lá desde o início do meados do século XVIII até meados do século XX, ela tem consequências enormes para a nossa autoimagem da humanidade, como nós nos enxergamos enquanto seres humanos. Ela é uma grande punhalada na visão antropocêntrica do mundo, né? Da gente se entender como uma coisa mais importante do mundo e o centro do mundo. Pensa, por exemplo, sobre o nosso lugar geográfico no universo a partir dessas ideias. A gente habita um pequeno planeta orbitando uma estrela medíocre no meio de centenas de milhares de outras estrelas, numa das pernas de uma galáxia comum, a Via Láctea. A gente está num planetinha orbitando uma estrela, entre outras, que é parte de uma perninha de uma galáxia, que é uma galáxia, entre outras. Cerca de 60 galáxias existem na vizinhança da nossa, e essas 60 galáxias fazem parte de um aglomerado de galáxias conhecido como superaglomerado de Virgem. Só que o superaglomerado de Virgem parece ser, os astrônomos têm pesquisado isso nas últimas décadas, e o superaglomerado de Virgem parece ser, na verdade, uma perninha de um superaglomerado, aí sim, super, né, muito maior, que os astrônomos chamam de Laniakea, que abrigaria uma centena de milhares de galáxias. E essa monstruosidade cósmica é, contudo, apenas uma pequena parte da teia cósmica que compõe o universo observável. Então nós somos um pontinho num universo muito, muito grande. Se a gente pensar na questão temporal, não só geográfica, a gente também pode perceber essa pequenez humana diante da imensidão do tempo. Né? Em 13,8 bilhões de anos. Esse é um número incomensuravelmente grande. É difícil para a gente realizar 13,8 bilhões de anos, né? Que é a idade que a gente pode estabelecer do Big Bang. O físico Carl Sagan, talvez algum de vocês já tenham ouvido falar, um físico famoso fazendo divulgação científica, ele propôs um exercício para a gente conseguir entender melhor a dimensão do tempo cósmico, fazendo uma analogia entre esses bilhões de anos da existência do universo que a gente conhece, com o calendário de um ano, o nosso calendário comum. Estabelecendo que o momento atual, esse momento exato em que estamos, é às 11 da noite, às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos da noite, do dia 31 de dezembro, e que no primeiro segundo do dia 1º de janeiro teria ocorrido o Big Bang, em escala, a gente teria o seguinte: a formação da nossa galáxia em março. Apenas em agosto o nosso sistema solar e o nosso planeta teriam começado a se formar. Apenas em setembro a vida celular teria aparecido no planeta Terra. Os primeiros vertebrados teriam aparecido apenas, dentro dessa escala, no dia 17 de dezembro, nos últimos poucos dias do ano. Nós, humanos, somos um sopro nesse ano. A gente aparece alguns minutos antes das 9h30 da noite do dia 31 de dezembro. As grandes pirâmides do Egito, que eu mencionei agora há pouco no vídeo anterior, na primeira parte dessa videoaula, como algo muito antigo, teria aparecido há 10 segundos atrás, nessa escala. Tudo aquilo que a história insiste em chamar de a história, teria se passado nesse piscar de olho de pouquinho mais de 10 segundos no calendário cósmico. Deixa eu colocar isso na escala em que a gente vinha trabalhando no vídeo anterior, para vocês perceberem o tamanho da nossa pequenez diante do tempo do universo. Bom, esses são os 6.000 anos que ainda hoje a historiografia insiste em chamar de história. O que vem antes é chamado
de maneira geral, até hoje, de pré-história. A gente fala muito mal do termo pré-história, de que é um absurdo dizer que os povos que não têm escrita são povos pré-históricos e tudo mais, mas o termo continua sendo usado. E é um termo muito problemático. Em parte, isso tem relação com essa desvalorização dos povos sem escrita. A gente chama povos sem escrita de povos pré-históricos, isso acaba implicando que eles não teriam vivido transformações ao longo do tempo, como se fossem povos sem história, vivendo num estado de natureza, como sempre viveram, porque são seres da natureza e não seres culturais, históricos. Mas não adianta trocar o termo pré-história por história dos povos ágrafos, isso é, dos povos sem escrita, como uma vez uma colega gentilmente me corrigiu. Eu falei pré-história, ela me corrigiu, não é pré-história, história dos povos ágrafos. No momento em que eu estava defendendo que era importante ensinar pré-história na educação básica brasileira, num debate público que aconteceu há alguns anos atrás. Não adianta fazer essa troca de pré-história por história dos povos ágrafos, porque o problema não é apenas a terminologia que a gente usa para se referir a essa época. É a arquitetura que a gente usa para definir essa época. Isso não é um problema de nome, qual nome usar, problema de terminologia, mas um problema de organização estrutural de como pensamos essa realidade histórica. Reparem que essa parte da linha do tempo que está aparecendo para vocês na tela agora diz respeito, na verdade, a uma das subpartes tradicionais da assim chamada pré-história, o Neolítico, que começa cerca de 10 mil anos atrás. Opa, segundo, já vamos lá. O Neolítico apareceu há 10 mil anos atrás. Vocês já devem ter ouvido falar na outra grande subparte da pré-história, o Paleolítico. Eu falei para vocês agora há pouco, quando esses termos foram inventados no século XIX, Paleolítico, Neolítico. Pois bem, esse aqui é o Paleolítico Superior, começa ali por volta de 60, 50 mil anos atrás. E essa é uma parte pequenininha, o finalzinho do Paleolítico. Eu não consegui fazer nessa linha do tempo aqui que eu montei o Paleolítico inteiro, o Paleolítico Inferior inteiro. Coloquei só um pedaço do Paleolítico Inferior, mostrando para vocês em escala onde está o surgimento do Homo sapiens, da nossa espécie. Se calcula aí que foi entre 300 e 200 mil anos atrás, são as estimativas que a gente tem hoje, para o surgimento da nossa espécie. Os 6 mil anos de história tradicional, que a gente trabalha normalmente, então, são na verdade uma parte ínfima da nossa existência, da existência da nossa espécie, do Homo sapiens, do planeta. E isso fica ainda mais impactante quando realizamos que outras espécies do nosso gênero, o gênero Homo, existiram há alguns milhões de anos. Vamos tentar botar isso em escala. Aqui estão as primeiras espécies do nosso galho evolutivo. A gente vai estudar esse ramo aí com mais calma depois. Mas eu quero mostrar para vocês só a questão da escala agora. O nosso ramo, esse galho que surge aí da evolução humana, ele se separou dos outros grandes primatas há cerca de 7 ou 6 milhões de anos atrás. Essa linha pega aí a partir de 5 milhões de anos atrás, que é quando a gente começa a ter informações mais concretas, a partir dos fósseis. Então aqui estão essas primeiras espécies que a gente conhece de 5 milhões de anos atrás. Ardipithecus, Australopithecus e tal. Há mais ou menos uns 2 milhões de anos atrás aparecem as primeiras espécies do gênero Homo. Homo habilis, Homo ergaster, Homo rudolfensis. E depois, mais para o final, próximo dos dias de hoje, aparece a nossa espécie. Essa barrinha vermelha aí no final do gráfico registra a nossa existência dentro dessa escala de tempo da evolução humana. Mesmo que a gente, nessa árvorezinha, eles estão usando a referência de 200 mil anos, mais ou menos. Se a gente esticar ela um pouquinho para trabalhar com a maior estimativa que existe hoje em dia, cerca de 300 mil anos atrás, ainda assim a gente repara como ela é em escala muito pequenininha, perto do resto da história da evolução do gênero Homo, do gênero humano. Vamos agora tentar colocar as duas escalas em escala. Essa árvore que a gente está vendo agora lateralmente aqui, das espécies humanas, lembrem-se,
ela surgiu às 9h30 da noite do dia 31 de dezembro no calendário cósmico, naquele calendário que estabelece como seria a escala do tempo se a história do universo tivesse apenas um ano. Então foi no finalzinho do último dia, da noite do último dia, que essa escala aqui aparece. E nós somos esse pontinho vermelho aqui no final dessa escala. Esse pontinho vermelho equivale a toda essa linha aqui embaixo que a gente está trabalhando ao longo de toda essa aula. E a história tradicional, que a gente insiste em chamar de história, é isso aqui. Um sopro dentro do sopro. Alguns colegas historiadores meus me questionariam, provavelmente, se vissem eu falando isso, se tudo isso realmente é um problema, se o fato da gente tratar em história de um período tão ínfimo dentro da existência do universo, e mesmo dentro da existência da espécie humana, a história trata de algo tão recente nessa escala temporal, isso é realmente um problema? Muitos historiadores, a maioria dos historiadores, diria que não. Provavelmente diriam que não. Como eu disse, na verdade, a descoberta desse tempo profundo impactou muito pouco o pensamento historiográfico. Não é porque os historiadores não conhecem tais descobertas, eles sabem que tudo isso foi descoberto, mas porque tudo isso simplesmente parece não pertencer ao campo de atuação desses historiadores. Os últimos 6.000 anos já são muito tempo, muita coisa para a gente lidar. Para alguns, talvez até demais. Eles não se importariam em nada se a gente restringisse como campo de atuação dos historiadores profissionais um escopo cronológico ainda menor. Talvez, se a gente ficasse nos últimos 500 anos, afinal de contas, a maior parte dos historiadores estuda exatamente os últimos 500 anos, isso não faria muita diferença para a maioria dos historiadores profissionais. Essa negligência com o passado profundo pode se basear em dois argumentos, na minha opinião, um equivocado e o outro cínico. O argumento equivocado é o de que o passado profundo da humanidade pertence à biologia, ou seja, não pertence à história. Porque essa história muito profunda é uma história de evolução biológica e não de transformações culturais. Assim, os biólogos contariam a história da espécie humana em sua jornada evolutiva, biológica, e caberia aos historiadores darem conta das diversas jornadas culturais e sociais dos diferentes povos humanos. Esse argumento ele é bem razoável, me parece. Só que ele simplesmente não serve para defender a arquitetura tradicional do tempo. Essa ideia de que existe história antiga, medieval, moderna e contemporânea, que veio antes da história antiga para a história. Na verdade, a arquitetura tradicional faz esse argumento ser usado para defender uma ideia completamente absurda. A gente pode questionar se houve história cultural e social da humanidade ao longo de sua história evolutiva. Isso é uma questão. A gente vai discutir isso ao longo das próximas semanas. Mas mesmo que a gente aceite o argumento de que a história evolutiva é assunto dos biólogos, então não cabe aos historiadores estudar isso, e cabe aos historiadores estudarem apenas o momento em que a história cultural e social se inicia, passa a ter uma diversidade muito grande cultural e social na humanidade, isso serviria para dizer que a história deve começar há 50.000 anos atrás, quando ocorre um crescimento exponencial dos registros de diversidade cultural entre os humanos. Isso é, o argumento da separação entre a história biológica e a história cultural poderia servir para defender que o objeto da história são os últimos 50.000 anos, que a gente não deve se preocupar com o que aconteceu antes do Paleolítico Superior. Mas não serve, poderia ser usado nunca, para defender que nos bastam os últimos 6.000 anos. A arquitetura tradicional do tempo histórico, ao misturar todo esse período com as centenas de milhares de anos anteriores dentro do rótulo pré-história, nos leva a essa confusão. A gente acha que o que aconteceu na pré-história é essa evolução biológica de milhões de anos, de centenas de milhares de anos. Mas isso é parte da pré-história, mas tem outras coisas dentro disso que a gente está chamando de pré-história. E o grande problema, no final das contas, dessa formulação é que há 50.000 anos atrás já existiam seres humanos tão capazes de produzir história social, história cultural, como a gente. Eram seres humanos iguais a gente. E a gente está dizendo que esses caras que viveram há 50.000 anos atrás
não eram humanos da mesma maneira que a gente, que eles estavam simplesmente submetidos a forças biológicas e naturais e que por isso devem ser assunto do estudo da biologia e não da história. Reifica-se aqui, percebam, a ideia preconceituosa, clássica do evolucionismo social, que acreditava que os povos não civilizados, esses que viam antes do surgimento da escrita, povos sem escrita, sem Estado, sem cidades, viviam num estado de natureza. Então não faz diferença se você está falando de 10 mil anos atrás, ou de 50 mil anos atrás, ou de 200 mil anos atrás. Isso é tudo pessoas vivendo num estado de natureza, pessoas sem história. Isso é absurdo, isso está errado. Essa ideia foi o fundamento de diversas abordagens evolucionistas e racistas que buscavam tratar os povos sem escrita, sem Estado, sem cidades, de tempos mais recentes, mesmo contemporâneos hoje em dia, como povos selvagens que precisavam ser civilizados ou exterminados. Hoje, essa noção ainda é forte no senso comum, a ideia de que os povos indígenas vivem como os povos pré-históricos viviam, que eles são selvagens. Mas, felizmente, pelo menos dentro da teoria social, ela já é considerada ultrapassada e mesmo é reconhecido como ela é perniciosa, racista. Cabe aos historiadores reconhecerem que tal argumento não é válido apenas para os povos sem escrita, Estado e cidade dos últimos 6 mil anos, mas também para todos os povos sem Estado, cidade e escrita dos últimos 50 mil anos, pelo menos. Todos esses povos são povos humanos, povos com história. Reincorporar a assim chamada pré-história, pelo menos a partir do Paleolítico Superior, é um passo fundamental para combater essa percepção evolucionista de que só os povos civilizados têm história. O conhecimento histórico, de maneira geral, lida com 3 questões fundamentais. 1. Dimensionar temporalmente a nossa existência, nos fazendo compreender que nossa existência tem historicidade. 2. Dentro dessa historicidade, explicar quem nós somos e o que é o mundo em que vivemos. E 3. Permitir o reconhecimento de realidades e experiências diferentes das nossas. E com isso, a compreensão de outros mundos, nos fazendo capazes de reconhecer, compreender e respeitar a alteridade. O conhecimento de passados muito distantes da nossa realidade permite justamente uma formulação específica e radical dessas 3 questões. Em primeiro lugar, permite a construção de uma noção temporal profunda sobre a experiência humana que o foco em histórias mais recentes não é capaz de produzir. Além disso, historiciza de maneira drástica a nossa noção de origens, ao permitir a construção de grandes narrativas sobre a história da espécie humana num sentido amplo. E, por fim, permite a construção de alteridades profundas, porque trata de experiências humanas potencialmente muito diversas das nossas. Isso é, o conhecimento sobre passados distantes tem uma importância particular porque cumpre papéis específicos no quadro geral do conhecimento histórico. Por isso é tão importante refletirmos sobre a arquitetura do tempo profundo. O argumento que eu falei que era cínico, esse é o problema do argumento equivocado. O argumento cínico contra essa ideia é aquele de que, por mais que a gente queira tratar os últimos 50 mil anos como parte da história, isso seria inviável por conta da escassez de informações empíricas sobre esses últimos 50 mil anos. Isso é, esse período até pode ser história, mas não existe fonte histórica para fazer uma verdadeira história sobre esses períodos. Eu chamo isso de cinismo, esse argumento de cínico, simplesmente porque o mesmo pode ser dito sobre várias regiões e épocas dentro desse período de 6 mil anos tradicional, que a gente chama de história. As dificuldades empíricas para o estudo da história das sociedades humanas são conhecidas dos historiadores e devem nos levar ao esforço por construir meios teóricos e metodológicos
para produzir as melhores histórias possíveis sobre os diferentes assuntos, épocas e lugares que a gente estuda. Tudo bem, é provável que a gente possa fazer mais histórias sobre os 6 anos da Segunda Guerra Mundial do que sobre os 60 mil anos do Paleolítico Superior. Mas isso não faz desse período menos história. É apenas uma história mais difícil da gente conhecer. O Oceano Profundo nos é menos acessível, mas não é menos oceano por causa disso. Mas como reconstruir uma arquitetura, então, do passado profundo que nos permita produzir uma concepção de tempo que repense tudo isso? Esse é o assunto da terceira e última parte dessa videoaula.